Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre lentes e construção de imagens. É bem legal a gente pensar nessa parte da matéria como uma matéria que se relaciona muito com a parte de espelhos, tá? A gente tem a parte de espelho plano, a parte de espelho esférico, e essa parte de lente vai lembrar muito das coisas que a gente viu na parte de espelho. Então, se por acaso você não assistiu a aula de espelho, ou se você vai ficar um pouco na dúvida, dá um pause nessa aula, volta lá no canal, assiste de novo a aula de espelhos. Mas eu acho que mesmo que se você não tiver visto, vai dar para acompanhar tranquilo aqui o raciocínio e vai ficar muito massa. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que são lentes, né? Então a gente vai dizer que a lente é uma associação de dois dióptros. Olha a gente falando de dióptro de novo. A gente vem construindo um raciocínio, né? Então a gente tem uma aula sobre dióptro no canal, tem uma aula sobre lâminas de face paralela, tem uma aula de prismas ópticos e aí a gente chega na parte de lentes. Então, a lente é a associação de dois dióptros, ou seja, de dois meios homogêneos que permitem a passagem de luz, dois dióptros esféricos, ou então um dióptro que é esférico e o outro plano. Então, a gente vai ter, a partir dessa definição, a gente consegue ter uma série de tipos de lente. Eu coloquei aqui alguns exemplos. A gente tem a lente que é biconvexa, plano convexa, bicôncava, plano côncava. Tudo que tem bi na frente quer dizer que é a associação de dois dióptros que são esféricos. O que tem plano na frente quer dizer que é a associação de um dióptro que é esférico e de um dióptro que é plano. Então, a gente tem essas variações, tá? Para representação, para os tipos de lente, na verdade. Quando a gente vai representar em si as lentes, a gente trabalha com duas classes de lente. As lentes que são convergentes e as lentes que são divergentes. Então, por via de regra, a gente sempre representa uma lente que é convergente com a pontinha da setinha para fora, e a lente que é divergente a gente vai representar com a pontinha da setinha para dentro. Mais para frente, em outra videoaula, a gente vai falar sobre problemas de visão e correção desses problemas. E aí a gente vai entender bem essa parte de lente convergente, lente divergente, onde que a gente aplica cada uma na parte do campo de visão. Nessa aula aqui a gente vai ver algumas aplicações também, mas não relacionadas à parte de visão humana, tá? A gente vai ver outras aplicações que a gente tem instrumentos ópticos que utilizam lentes e aí a gente vai ver onde que a gente encaixa cada um deles. Quando a gente está estudando a lente, existem alguns elementos que a gente precisa saber como que eles se chamam. Então, eu fiz aqui a representação de uma lente convergente, fiz aqui a representação de uma lente divergente. Os elementos que compõem a lente são os mesmos. Então, a gente vai ter esse A aqui, que a gente chama de anteparo ou anteponto principal. A gente tem o nosso foco principal. A gente tem o nosso foco secundário. E a gente tem o nosso anteparo secundário. Observa que a diferença que a gente tem entre a lente convergente e a lente divergente está exatamente na localização de pontos principais e secundários. Na lente convergente, a gente tem os pontos principais antes da lente e os pontos secundários depois da lente. Na lente divergente é o contrário, a gente tem os pontos secundários antes da lente e os principais depois da lente. A gente vai entender o porquê que a gente tem essa diferença exatamente quando a gente começar a entender como que os raios eles vão se propagar quando chegarem aqui nas nossas lentes. Então, a gente tem alguns tipos de raio que a gente chama de raios notáveis. O que é isso? É como que é a trajetória da luz, como a luz vai se comportar quando ela atravessar essa lente vindo em determinada direção. Então, o primeiro raio notável que a gente vai falar é quando a gente tem um feixe de luz que vem paralelo ao eixo principal. Então, meu feixe de luz veio paralelo ao eixo principal. O que vai acontecer? Quando ele refletir, ele vai passar pelo foco. Então, se ele veio paralelo, ele passa pelo foco. Passou aqui pelo foco, passou aqui pelo foco.
Ah, mas por que eu preciso saber isso? Tu precisa saber disso porque na hora que a gente for começar a marcar onde a imagem está sendo formada e qual tipo de imagem cada lente pode formar, você vai precisar desenhar os raios de luz. Então, se você tiver noção desses raios notáveis, noção de como os raios se comportam, vai ficar mais fácil na hora de você fazer o seu desenho, tá? Aqui a gente tem uma lente convergente e a mesma situação na lente que é divergente, ó. O meu raio, ele veio paralelo. Observa que na lente convergente, o raio passa pelo foco secundário. Na lente divergente, ele não vai passar pelo foco secundário, porque o foco secundário está no plano do raio incidente. Mas ele vai refletir na direção do foco secundário, ó. Porque na direção, se você prolongar aqui, ó, tá na direção. Então, ele reflete na direção do foco secundário, tá bom? Então, na lente divergente, o raio não passa pelo foco, mas ele reflete na direção daquele foco ali. Continuando, a gente tem outros raios notáveis. Se o meu raio ele vier pelo foco, ó, agora ele vai vir passando pelo foco. Numa lente convergente, ele vai refletir paralelo. Então, ele sai paralelo ao meu eixo aqui, ó. Numa lente que é divergente, ele vai incidir na direção do foco. Olha só, peguei a direção do foco, tá o raio incidente. Peguei a direção do foco, raio incidente. E na hora de refletir, ele vai refletir paralelo do mesmo jeito. Então, o que a gente precisa perceber é que na lente que é divergente, na maior parte das vezes a gente trabalha com a direção do foco, tá bom? Então, ó, primeiro raio notável que a gente viu, ele vinha paralelo e passava depois pelo foco. Ou vinha paralelo e passava, refletia na direção do foco. Agora a gente veio com um raio que está passando pelo foco. Ele vai refletir paralelo. E a mesma coisa, né? Ele veio na direção do foco, refletiu paralelo. Agora, se o meu raio passar pelo ponto O, que é o ponto zero da minha lente, ele vai refletir sobre ele mesmo. Então, ele veio, passou por aqui e reflete sobre ele. Tanto na lente convergente como na lente divergente, o comportamento é o mesmo, tá bom? E se o meu raio veio passando pelo ponto do anteparo? Então, se ele veio passando pelo anteparo, ele vai refletir no próprio anteparo. Então, se ele passou na direção do anteparo principal, ele reflete lá no secundário. Aqui é a mesma coisa, ó. Se ele veio na direção, aqui ele vai vir na direção do anteparo principal, reflete na direção do anteparo secundário, ok? Então, a gente viu os raios notáveis, tanto nos espelhos que são convergentes, como nos espelhos que são divergentes. O raciocínio é bem similar, praticamente o mesmo, a gente não vai ter problema com isso. Para que a gente precisou falar desses raios, ou qual a ideia que a gente quer levar com eles? Gente, você precisa saber desses raios notáveis para você construir sua imagem. É aqui que o negócio vai ficar massa. Por quê? A gente tem a formação de imagens pelas lentes. Então, a gente pode ter uma lente de aumento, como é o caso da lupa. A gente pode ter uma lente de redução. A gente pode ter uma lente de distorção de imagem. Então, a gente consegue saber onde a imagem vai se formar através do traçado dos raios que você tiver, tá bom? Então, ó, a gente vai ter aqui, primeiro caso, vou trabalhar só com as lentes que são convergentes, tá bom? Coloquei o meu objeto aqui nesse primeiro caso antes do anteparo principal. Tá aqui o meu objeto, né? Essa setinha maior é o meu objeto. Então, eu vou traçar um raio que vai vir paralelo. Se ele tá vindo paralelo, a tendência é que ele vai refletir passando pelo foco. Então, na hora de refletir, vou desenhar o raio refletido com outra caneta. Ele reflete, ó, passando pelo foco. E vou desenhar um outro raio que vai incidir no ponto zero aqui da minha lente, ó, no ponto O. Então, ele vai refletir sobre ele mesmo. Onde ocorre o encontro, onde
os meus raios se encontraram, eu tenho a formação da minha imagem. Então, a minha imagem, ó, ela é de ponta cabeça aqui, ok? O que a gente precisa de lembrar? É uma imagem que é real. Por que ela é real? Porque ela é formada pelo encontro dos raios refletidos. A gente precisa relembrar isso, ó. A imagem que é real, eu tenho o encontro dos raios refletidos. A imagem que é virtual, eu tenho o encontro do prolongamento dos raios refletidos. Eu preciso prolongar os meus raios refletidos para eles se encontrarem. Não foi o que aconteceu aqui. Os próprios raios refletidos se encontraram. Então, se o meu objeto estiver antes do antiponto principal, eu vou ter uma imagem que é real, invertida, porque ela está de ponta cabeça, né? Onde os meus raios se encontram é o topo da minha imagem, tá? Porque os meus raios incidentes não saíram do topo. Então, onde eles se encontraram tem que estar o topo da imagem. Então, ela é real, invertida e menor. Dá para ver claramente, né, que o meu objeto aqui é maior do que a imagem que foi formada por ele. Bom? Agora, onde que a gente tem essa aplicação? Gente, lente de máquina fotográfica. Lente de máquina fotográfica é esse tipo aqui, ó. Tá? A ideia que a gente tem é essa. Esse tipo de lente ele é empregado em máquinas fotográficas. Agora o meu objeto vai estar em cima do ponto A. Então eu vou traçar de novo, ó, um raio incidente paralelo, um raio incidente que está passando aqui no ponto O. Esse raio incidente que passa no ponto O, ele vai refletir sobre ele mesmo, então nem vou mudar a caneta. O raio que veio paralelo, ele reflete passando pelo foco. Então refletiu aqui passando pelo foco. Onde se encontrou é onde está o topo da minha imagem. Então, a pontinha da minha seta está aqui e ela está aqui, ó. Observa que eu continuo tendo uma imagem que é real, porque foi os raios refletidos que se encontraram. Ela continua sendo invertida, só que agora ela não é menor, está do mesmo tamanho. Então, eu tenho o mesmo tamanho. Se o meu objeto estiver, né, em cima do ponto A, eu tenho uma imagem do mesmo tamanho aqui. Agora, se eu andar um pouco, o meu objeto agora vai estar entre o ponto A e o meu foco, ok? Esse aqui é o foco da minha lente. Então, entre o ponto A e o foco. Então, eu vou traçar aqui o meu raio paralelo, né? Estou trabalhando com esse raio notável paralelo e esse que passa em O, que é mais fácil da gente construir aqui a imagem. Então, ó, o raio que veio paralelo, ele vai refletir passando pelo foco. Onde os raios se encontraram, eu tenho a formação da minha imagem, então a pontinha da minha seta vai estar aqui. Claramente, essa imagem aqui, ela é maior do que o objeto. Então, eu tenho uma imagem que é real, porque ela é formada pelo encontro dos raios refletidos. Ela é invertida e ela é maior. Onde a gente tem uma imagem como essa? Projetor de slides. A lente do projetor de slide é desse tipo aqui. A ideia é sempre formar uma imagem nesse formato, tá? Agora, se o meu objeto estiver em cima do foco, lá quando a gente viu o espelho, a gente sabe que se o objeto estiver no foco, não tem formação de imagem. Aqui o raciocínio vai ser o mesmo. O meu raio veio paralelo, o meu outro raio veio passando pelo ponto O. O raio que veio paralelo, ele vai refletir passando pelo foco. Eu tenho, então, dois raios refletidos que não vão se encontrar porque eles são paralelos e nem o prolongamento. Se eu prolongar eles aqui, eles também não se encontram porque eles são paralelos infinitamente. Então, se eu não tenho o encontro dos raios refletidos e nem do prolongamento deles, eu não posso ter formação de imagem. Então, a gente diz que a imagem ela é imprópria. Quando eu digo que a imagem é imprópria, eu estou dizendo que não tem formação de imagem. Não tem formação de imagem nesse caso aqui. Se o objeto está no foco, a gente não forma imagem. Lembrando, gente, deixa eu só voltar aqui um pouco. Quando a gente falou dos elementos do espelho, a distância do foco ao espelho, a gente chama de distância focal. Fzinho aqui, ó, é a minha distância focal. E
a distância do anteparo até o espelho é 2 vezes o valor da minha distância focal, ok? A gente consegue fazer o mesmo raciocínio que a gente tinha, né? O foco é a metade do raio, então esse 2 vezes o foco aqui seria o raio da minha lente, tá? Só falar isso aqui rapidinho que eu não tinha dito, para não esquecer. Muito bom. E agora a gente vai botar o objeto, gente, ele tá agora entre o foco e o ponto zero da lente. Fazer o mesmo raciocínio, né? Traçar aqui um raio que é paralelo e vou traçar outro raio que está passando pelo ponto O. O raio paralelo ele vai precisar refletir passando pelo foco. Observa que os raios refletidos eles não vão se encontrar. Mas se eu prolongar esses raios refletidos, ó, prolonguei aqui o laranja, vou prolongar aqui o raio azul, ó, prolonguei, eles se encontram. Então, onde eu tenho esse ponto de encontro é onde eu vou ter a formação da minha imagem, ó. Ok? Então, agora a minha imagem ela vai ser virtual. Por quê? Porque ela é formada pelo encontro do prolongamento dos raios refletidos. É uma imagem que é direita, ela não está invertida aqui, e ela é maior. Esse tipo de lente aqui, gente, é a lente que é usada na lupa, lente de aumento. Então, se você tem uma lupa aí na sua casa, você consegue perceber isso. Você bota a lupa na direção de um objeto, você vai ver a imagem desse objeto ampliada, né? Então, o raciocínio para que isso se forme é exatamente esse. Você tem uma ampliação dessa imagem aí pela formação, por ela ser formada pelo prolongamento dos raios refletidos, tá bom? Então, ó, esses aqui, gente, são os casos que a gente tem de formação de imagem da lente convergente. A gente pode ter uma imagem menor, uma imagem do mesmo tamanho, uma imagem maior sendo real, uma imagem maior sendo virtual, e aí a gente tem o caso de não ter formação de imagem, né? Então, a lente convergente, ela pode formar necessariamente 5 tipos de imagem, porque quando eu digo que eu tenho uma imagem imprópria, eu ainda conto. Então, a gente tem 5 possibilidades de imagem para a lente que é convergente. E aí vai para cada tipo de aplicação, né? Depende de onde você quer botar a tua lente para você saber qual é o melhor tipo, tá? Porque quando você tem uma lente, essa adequação da posição do objeto já vai dizer qual tipo de imagem você vai ter em relação àquele objeto. Agora, no caso da lente que é divergente, a gente vai ter uma formação de imagem só. Um único tipo de imagem. Ó, o meu raio veio paralelo e o outro raio eu vou incidir passando por O, igual eu fiz em todos, né? Acho que fica mais fácil para desenhar assim. Então, ó, o raio que passou pelo centro da lente reflete sobre ele mesmo, ok? O raio que veio paralelo, ele vai refletir na direção do meu foco. Observa que eu prolonguei, então, o meu raio refletido e ele encontrou aqui, ó. Então, a minha imagem vai ser formada nesse ponto, a pontinha da seta vai estar aqui, ó. Claramente, a gente está vendo que é uma imagem que é menor. É uma imagem que é virtual, porque ela foi formada pelo prolongamento do meu raio refletido. E é uma imagem que é direita, né? Se ela é virtual, ela é direita, ok? No caso, então, da lente que é divergente, a gente só vai ter um tipo de imagem sendo formado. Indiferente de onde o objeto se posicione em relação à lente, a gente só pode formar um tipo de imagem para ele, ok? Uma imagem que é menor, virtual e direita. A gente vai entender exatamente o porquê da gente ter essa lente, dela formar esse tipo de imagem, mas o que eu já posso adiantar é que pessoas que têm problema de visão, como miopia, precisam utilizar lentes que são divergentes. Então, se você é míope, se você usa óculos, você sabe que quando você tira o seu óculos e quando você coloca, há uma redução na imagem que você enxerga. Exatamente porque a lente que você está usando é uma lente divergente. Então, a característica é exatamente essa, ok? Mas a gente vai falar de problema de visão mais para frente, isso é coisa para outra aula.
Pessoal, o objetivo dessa aula aqui então era a gente mostrar exatamente como as imagens são construídas, tanto na lente convergente como na lente que é divergente. A gente falou um pouco também dos raios notáveis, porque a gente precisa saber para onde os raios vão, né, quando eles incidem numa lente, para a gente conseguir traçar a imagem que vai ser formada por aqueles raios. Falamos dos elementos formadores de uma lente. Então, a gente tem a distância focal, que é a distância da lente ao foco. Tem a distância do anteparo principal ao foco, que é 2F. Da mesma forma que do anteparo secundário até a lente também é 2F. Lembrando que quando a gente trabalha com foco, a distância focal é metade do raio. Então, a distância do anteparo principal até a lente seria o raio da lente, né? O raio de curvatura dela. Falamos, no geral, do que é a lente, que é uma associação de dióptros, sejam esses dióptros esféricos ou esses dióptros planos, mas a gente tem uma associação, e da representação que a gente vai usar por convenção. Lentes convergentes, pontinha da seta para fora, lente divergente, pontinha da seta para dentro, ok? Pessoal, então essa foi a aula, espero que vocês tenham curtido, até a próxima, valeu!